Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com você é o professor Carlos Danilo e conforme a gente tinha combinado, estou gravando um vídeo agora para a gente verificar, pegar algumas dicas e explicar para vocês um pouco mais da atividade mapa. A nossa atividade mapa da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, ela tem como princípio o, o estudo um pouco referente aos conceitos de rede de computadores, como a gente atua e qual é a ideia de performance da organização, como uma rede de computador, um sistema de uma rede pode ser útil e bem e muito utilizado por uma empresa. E dentro desse contexto é apresentado também sobre como o contexto sobre a ferramenta de TI adotada para comunicação interna, que seria a nossa intranet. Inclusive nós vimos no livro, na nossa aula ao vivo também, esses princípios sendo aplicados, como funciona, como ela pode ser útil, ok? Então essa seria a nossa contextualização da nossa atividade mapa. O que tem que ser feito então através dos alunos, o que eu preciso fazer como atividade? Vamos lá, então fazendo uma leitura a gente pode identificar aqui, com base no contexto exposto, você sendo profissional de destaque da empresa CDL Technology, terá a tarefa de configurar a rede de dois novos setores da empresa e implementar um servidor que possua um acesso à intranet. Então, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar que você, colocando no papel de analista, né, de administrador de rede, vai ter que montar duas redes de computadores em dois setores novos e também implementar um servidor nessa empresa que tenha uma intranet associada. Então vamos lá, o que tem que ser feito? Vamos separar em dois momentos aqui a atividade. Primeiro momento, para cumprir o que foi acordado com os gestores de TI da empresa, você deverá seguir as seguintes orientações: configurar as novas redes, seguindo as especificações mínimas e atribuir as faixas de IP com base nos dois últimos dígitos do seu CPF, do seu RA, perdão, tá aqui. Então vamos lá. Se eu for setor Business Intelligence, a faixa é 192.168.8.0/24. Quer dizer que a minha rede é 192.168.8. Por que 8? Nosso último dígito desse RA de exemplo é 8. Se for o setor de Marketplace, então 192.168.3. Por quê? No nosso segundo número, analisando do último para o primeiro, segundo número aqui é o 3. Podemos encontrar a seguinte situação também. Vamos imaginar, vou até aumentar um pouquinho a nossa fonte aqui para a gente compreender. Vamos imaginar que no exemplo que está aqui agora, nesse momento eu tenho lá o 15, 10, 38-5. Ok, perfeitamente nós compreendemos que nossa primeira rede é 8 e a nossa segunda rede é o 3. Sem problema nenhum. Vou colocar até aqui na frente do nosso arquivo. Então a primeira rede 8, a segunda rede 3. Professor, mas se fosse um caso que os meus dois últimos dígitos fossem iguais, vamos imaginar que fossem 2, 2-5. O que ia acontecer? A nossa primeira rede, que seria com base nesse número que é mais próximo do fim, continuaria sendo 2. Entretanto, essa nossa segunda rede, que seria a rede do Marketplace, ela não teria o número 2, mas sim o número 3. Eu coloco um número acima, então. Então, no caso deste RA primário aqui, 15, 10, 3, 8. Primeira rede 8, segunda 3. No caso de números iguais, os dois últimos iguais, a primeira rede, que é a rede do setor de Business Intelligence, que é o BI, continua sendo 2, e a segunda rede se acrescenta um número a mais. Professor, mas nós temos uma outra situação também, que eu posso ter o quê? No nosso número, no final aqui, ser 1 e 0. Professor, eu não consigo atribuir rede 0. Realmente, rede 0 a gente não consegue atribuir. Então, a gente sobe a um número a mais. Então, minha primeira rede se torna 1, que eu subi um número a mais. Aí você vai pensar, professor, mas agora ficou como se tivesse ficado 1 e 1. Eu tenho uma duplicação do 1 novamente. Então, o que eu vou fazer? Esse número passa a ser 2. Então, nesse caso do final 10, a minha rede fica 1 e 2. Sempre subindo um número a mais. Sempre subindo um número. Sempre um número que a gente vai subir. Caso de um número, quando eu subir esse número, caso 0 ficou apenas 1 aqui, esse é o único caso que vai ficar desse sentido. Se eu tiver outra situação, que seja 15,
10, 9, 8 e 0, traço 5, eu vou ter 1, porque eu estou substituindo esse 0, e por fim, o 8, que é dessa seguinte situação aqui, ok? Então, primeira coluna, que é essa do 8, do 2, do 1 e do 1, equivale a Business Intelligence, do setor de BI, e essa segunda coluna aqui que eu estou fazendo de exemplo, referente ao setor de Marketplace, ok? Que é referente a este trecho aqui que nós estamos falando da nossa atividade mapa, ó. É isso que nós estamos falando. Um outro ponto interessante é que a explicação mínima é que eu tenho 4 computadores na rede, sendo interligados por uma topologia estrela. Entre cada setor terá a sua topologia estrela. O que a gente faz com isso? Cada um tem a sua separada. Então vamos iniciar fazendo esse trecho aqui, esse processo. Tudo bem? Aí a gente consegue desenvolver um pouco mais. Então, como é obrigatório utilizar o Cisco Path Tracer, essa questão da versão, podem utilizar a versão mais atual que tem disponível. É que quando foi desenvolvida a atividade mapa, estava na versão 7.1.1. Você pode utilizar a versão mais atual, 7.2 ou 7.3, que é a que você baixa através do próprio sistema da Cisco Path Tracer, ok? Então vamos lá agora, o Cisco já estava aberto. Então, primeiro ponto, a gente precisa criar como se fosse dois setores. A gente não vai fazer desenho de tela, a gente não vai fazer uma planta baixa aqui, a gente vai só fazer uma representação. Então nós vamos olhar no lado esquerdo aqui algumas ícones que nós temos. O segundo, esse aqui que é seus devices, né, os nossos equipamentos. Eu vou pegar o primeiro aqui que seria um computador genérico. Então, vamos imaginar que eu preciso de uma rede que tenha 4 computadores, que é o computador mínimo. Eu teria que ter 4 equipamentos desse. Tudo bem? Se fossem duas salas, então, eu praticamente teria que ter uma duplicação disso tudo. Então, já esse é o primeiro aspecto. Aqui eu tenho uma rede, aqui eu tenho um setor, ali tem outro setor. Eu vou apagar, vou só deletar esses aqui, tá? Vou deixar apenas dois para a gente ficar um pouco mais fácil para a gente entender. E eu estou dizendo na atividade que é necessária uma topologia estrela. Topologia estrela, como vocês já devem ter assistido na aula, assim por diante, ela utiliza um comutador de sinal. Nesse caso, eu vou utilizar um switch. Então, a gente vem aqui no primeiro, nós utilizamos o segundo ícone. Nós vamos no primeiro ícone, segundo ícone aqui embaixo, switch. Posso pegar qualquer um desses. Vou pegar o 2950, não tem problema ser o outro. Ok, eu já tenho os equipamentos. Só que aí agora falta eu fazer a ligação deles com o cabo. A gente vai vir aqui esse raio. Se a gente for no raio e clicar automático, de um para o outro, ele já monta a nossa conexão. Qual é o detalhe? Eu não escolho a porta que eu quero trabalhar. Isso às vezes pode ser um pouco ruim. Eu tenho o costume de utilizar esse cabo contínuo, que é o cabo de par trançado. Vocês vão ver que tem outros aqui, ó, o console, cabo crossover que nós falamos na aula, tem o hotcall, também temos aqui o USB, nós temos o de fibra. Nós vamos utilizar esse contínuo aqui. Clicou, eu vou clicar no computador, qual é a placa, fecha a Ethernet, e eu gosto de utilizar ele porque eu posso escolher qual é a porta do switch que eu vou utilizar. Nesse caso, eu vou colocar na porta 1. E eu faço a mesma coisa com esse aqui do lado. Só para a gente entender, essa estrutura que eu estou mostrando aqui equivale a um setor. Lembra que eu vou ter mais computadores, lá do outro lado outro computador. Então eu vou tirar aqui que eu vou utilizar de exemplo apenas um computador, ok? E a gente vai para a seguinte ideia. Eu vou configurar apenas a rede inicial, que é a do setor de BI. Então, o 92.168.8. Como que eu faço para configurar a rede então? Eu vou vir aqui no meu computador, só dar dois cliques, ele vai abrir essa informação que eu tenho. Eu vou vir aqui em Desktop, IP de configuração. Vou clicar e ele vai falar, ó, qual que é a IP que eu vou botar? 192.68.8. Vou colocar 2. O 1 geralmente a gente utiliza para máscara de rede futura ou gateway. Então a gente sempre coloca do 2 em diante. Cliquei aqui embaixo e ele já colocou. 225.225 que é a máscara de rede, que é a nossa subrede. Nesse momento, se eu clicar, ele já está configurado o IP. Tem um comando que a gente vai usar aqui no prompt de comando para saber se o IP está configurado. ipconfig. Ele vai dizer se eu tenho IP address. Ó, aqui nós temos o link, né? Se fosse questão de IPv6, a gente vai usar aqui no caso o IP address normal, está dizendo, ó, 192.168.8.2. Então eu já tenho essa configuração, então ele já está
com o IP configurado. Vocês viram que é bem simples. Ok? Então eu já tenho essa configuração inicial. Então eu já estou atendendo a primeira etapa. Estou usando apenas um, só para a gente representar, né? Então eu teria que depois criar os outros três, colocar os IPs, criar as outras também. Perceba que eu não estou falando que uma rede está ligada diretamente na outra. Ok? Seguindo, a gente vai configurar então agora o servidor web habilitado. Que eu preciso, primeiramente, configurar um servidor. Como que eu faço para criar um servidor? Vamos por partes, né? Então, vamos lá, vou device de novo. Eu tenho aqui um terceiro ícone, que é o generic. Vou clicar e soltar. Quando eu clico nesse, esse é um servidor que eu já tenho habilitado, que inclusive já tem todos os serviços aqui, ó, serviços de HTTP, DNS, e-mail, AUT, tem tudo aqui configurado já. O que eu quero é o HTTP. O HTTP, a gente vai ver que já está on, ambos, então já está ativo. Então, feito isso, eu já tenho nessa primeira configuração. O que é muito interessante, vou fechar aqui, eu não estou tendo ainda a comunicação dos equipamentos. Ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou configurar, opa, pegar o raio aqui de novo, na porta 24, que é a última desse switch, e conectar nesse Fast Ethernet aqui. Vamos observar uma coisa, antes de eu fazer esse plug, vamos observar uma coisa. Quando eu vim aqui no computador físico, nós estamos vendo que nós temos essa plaquinha de rede aqui habilitada. Então eu tenho uma placa. Se eu desligar aqui, eu posso simplesmente trocar essa placa. Aqui do lado eu tenho várias outras. Ó. Conforme eu vou clicando, vocês podem ver que muda aqui. E tem um slot para duas placas. Então a gente tem que ter em mente aí que eu posso ter duas conexões vindas de outro ponto também. Nesse caso eu vou manter essa única conexão, por isso que eu só tenho essa. Vou fechar, religar. Vocês podem ver que se eu quiser manipular, trocar essa placa de rede, adicionar, remover, eu sempre desligo e ligo aqui. Nesse caso já está ligado. Fechei. Vou só então configurar a Fast Ethernet e ok. Feito isso, eu tenho uma conexão. Então, se eu vier agora aqui em Config Fast Ethernet 0, que é a minha primeira placa, para esse computador se comunicar com o meu servidor atual, eu preciso colocar um IP, 192.168.8.3. Observação, se eu tiver mais placas de rede aqui, cada placa de rede eu posso ter um IP diferente. Tá? Então já fica a dica aí. Se tiver mais placas de rede, cada um tem um IP diferente. Então vamos pensar que esse 192.168.8.3, eu estou falando dessa placa de rede está configurada para conversar com o primeiro setor, que é o de BI. Se eu vier aqui também em configuração, prompt de comando, e digitar o mesmo IP config, que é o mesmo, ele vai dizer que eu estou configurado. Eu posso testar se o meu servidor está comunicando com aquele computador. Simples, utilizando um protocolo chamado ICMP, que é o protocolo também conhecido como ping, para dizer assim, oi, olá, te dar uma conversa, para você conversar com o computador na rede, ver se ele está ativo. Posso então digitar 192.16, opa, tem um número a mais ali, 168.8.2, que é aquele computador lá do outro lado. Você pode perceber que ele dá replacing from, quer dizer, ele está respondendo com um pacote de 32 bytes, perdão. Como se fosse, vamos imaginar que fosse tivesse dado problema, estivesse conversando. Se eu colocasse aqui qualquer outro número, um 9, por exemplo, que eu não tenho ainda configurado na rede, ele ia tentar fazer enviar o pacote SMP, ele ia request timeout, quer dizer, ele não está se conseguindo conectar, ele não acha, dá tempo de pacote estourado, podemos dizer assim. Então, esse IP ele não estaria sendo acessível, porque ele não está configurado na rede. Inclusive, um aspecto interessante é que redes com máscara, com processo diferente também nos comunicam. Porque eu poderia ter este número 2, deixa eu apagar aqui, só que essa rede, seu 3, ele também não ia configurar, ele não ia acessar. Okay? Mas enfim, nossos dois pontos estão se comunicando. Vamos voltar na atividade, ele fala então que agora é necessário editar a página index do servidor web para os nossos dados. A gente vai voltar aqui no Cisco Server, a gente vai vir aqui serviços de HCP. A gente vai olhar esse último aqui que é o index. Vou clicar em Edit. Onde está Cisco Patch 3, eu vou colocar o meu nome, Carlos Danilo Luz, por exemplo. Aqui então, Recom, eu vou remover isso aqui. Eu vou colocar o número, o meu RA, por exemplo,
RA 15 10 38 5. E aqui embaixo eu posso colocar, se quiser apagar esses demais que não tem problema, curso 2 pontos ADS. E vou dar um salve. Ele vai falar, deseja alterar o que está aberto atualmente com o mesmo nome, se dá um yes. Pode simplesmente voltar aqui em HTTP e clicar de novo. Opa, que ele vai estar aqui. Se eu clicar de novo, ele vai estar normalmente ativo. Já está editado. Ok? Nesse momento, eu já tenho um servidor ativo. Como? Vamos voltar aqui agora no computador. Eu vim no web browser. Se eu vir no web browser digitar, qual que é a IP do servidor? 192.168.8.3 e der um Enter, vocês podem perceber que já está os meus dados, meu RA e o meu curso. Ótimo. Só que a atividade também pede que eu tenho que configurar um servidor DNS de acordo com o nome do acadêmico, sendo que a primeira rede, que é a de BI, tem seu primeiro nome e a de Marketplace seria o último nome. Então, Carlos, a primeira, Luz é o segundo. Então, vamos imaginar essa primeira aqui. Então, se eu clicar, fechar e clicar apenas Carlos e dar um Enter, ele não vai achar nada. Ele vai continuar com o mesmo problema de configuração, porque ele disse que não encontra. Dá a impressão que deu problema, porque ele fica uma tela branca. Mas é realmente que ele está tentando processar e não está conseguindo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso em dois momentos. Vamos fazer primeiro uma configuração aqui no servidor. Nós temos agora o servidor de DNS. Ele está desligado, a gente vai ativar ele primeiramente. Qual que é o nome que eu quero que ele reconheça? Como hostname Carlos. Qual que é o IP que ele está? Quando eu digitar 192.168.8.3, quer dizer, o IP do servidor, ele vai responder. Então, meu hostname é Carlos e referente a 192.168.8.3. Ok. Se eu fechar isso aqui e tentar configurar de novo. Ah, professor, vamos então acessar. Agora, se eu digitar Carlos, ele já vai funcionar? Não funcionou. Ele continua sem conseguir acessar. Porque a máquina ela não tem o servidor, lá, hostname não resolvido, não consigo resolver. O que acontece? Esse nome não é identificado porque meu servidor DNS não está sendo apontado para lá. Então, o que eu vou fazer? Fechar aqui. Ó, vou voltar, só para vocês entenderem bem. Cliquei no computador. Isso tem que fazer para todos os computadores. Essa mesma configuração de DNS que eu vou fazer agora tem que ser feita por todos os computadores das duas redes. Então, onde está? Servidor DNS. Qual que é o número do meu IP de servidor DNS? 92.168.8.3. O importante, os servidores, os computadores que estão do lado, vamos pensar lá de esquerda aqui, que seria a configuração do servidor de acesso, a sala de acesso do BI, é 192.168.3. Os computadores que são da máquina do Marketplace seria 192.168.3.3. Então tomem cuidado com isso, porque ele não vai funcionar. Bom, 8, ok. Fechei, sem problema algum. Vou fechar tudo só para garantir. Cliquei novamente e vou no meu web browser novamente. E vou agora digitar novamente meu nome como Carlos. Automaticamente ele já acionou. Então, se eu digitar, fechar e abrir de novo. Se eu digitar direto o IP do servidor 92.168.8.3, ele vai achar a página index. Quer dizer, imagina-se que eu poderia colocar aqui e criar uma intranet, que é o propósito da ideia da atividade e a ideia da intranet, eu poder acessar a nível interno. Eu poderia simplesmente, então, agora digitar o nome Carlos, que ele também já vai acionar. Então, essas seriam as configurações básicas que nós teríamos para em si fazer a nossa atividade mapa. Eu acabei fazendo apenas um lado, com apenas um computador. Lembrando que vocês vão ter que fazer essa mesma repetição, colocar mais 3 computadores conectados todos ao switch, da mesma forma que você vai ter que fazer uma outra sala, representando por uma topologia estrela, as mesmas configurações, também conectando nesse servidor. Lembrando, de um lado eu tenho uma faixa de IP X e um servidor DNS X, e a configuração de uma outra área também com um determinado IP com base na variação do seu RA também. Ok? Qualquer dúvida ou situação, não está conseguindo, é só mandar mensagem para o professor mediador ou entrar em contato comigo, conosco, de alguma forma a gente vai estar te ajudando, te auxiliando também. Ok?
Bom trabalho a todos. Um abraço. Tchau, tchau.